Muitas vezes na vida, a gente é tentado a reclamar de diversas situações que acabam acontecendo no nosso dia a dia e a gente não consegue controlar essas circunstâncias, a gente não consegue ter o controle dessas coisas e a gente acaba ficando nervoso em relação a elas e a gente não tem o controle sobre isso, mas a gente tem o controle sobre a nossa reação. A gente sempre pode reagir de uma maneira que dê glória a Deus em relação a toda a situação que a gente passa, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ela é melhor do que a nossa, mesmo que muitas vezes a gente não entenda na hora, para que haja uma cura, uma restauração em nós mesmos. A pergunta nem sempre vai ser, não vai ser, né, Deus, por quê? Mas, Deus, o que eu preciso aprender com essa situação? Nas estações da nossa vida, por diversos motivos, a gente é tentado a reclamar e de repente falar coisas que não vão ali, vamos dizer, porque imagina que de repente algo dá errado e aí a gente começa a reclamar assim, falando, nossa, mas essa coisa assim não vai acontecer e tal, e nossa, agora não vai dar certo e tal, mas quando a gente decide proferir a palavra de Deus e proferir bênçãos e falar coisas que são bênçãos, realmente as palavras têm poder, porque tudo acontece no mundo espiritual antes de acontecer no mundo físico. Toda essa reação, tudo que acontece no mundo físico, tudo que a gente vê aqui, já aconteceu antes no mundo espiritual. Então às vezes quando você de repente deu algum problema, você ia no mercado e você estava querendo comprar um pão, só que o pão ele não estava no preço que você queria, tipo, você sai de lá reclamando e tal, e aí falando disso, e aí falando que você não vai conseguir mais encontrar um outro pão, e aí isso realmente acaba não atraindo o favor do céu também sobre essa vida, porque aí você vai estar afastando algo que Deus ele não está te negando, porque Deus não nos nega bem algum, é isso que a Bíblia diz pra gente. Deus ele não nos nega bem algum. Então, o que a palavra de Deus diz? Tá, a gente começar, né? Deus, beleza, tudo bem, não deu pra fazer aquilo que eu queria de repente ter feito. Tudo bem, eu te agradeço, obrigado por de repente não ter conseguido comprar esse pão. Mas pode ter sido até mesmo um livramento do Senhor. Então eu escolho te agradecer diante dessa situação e eu te louvo. E obrigado, porque eu sei que nada falta que eles temem e que eu posso de repente ir em outro lugar e procurar um outro pão e até realmente achar algo que fique mais barato, fique mais em conta. E eu não sei, de repente, que tenha acontecido na sua vida. Talvez uma máquina tenha quebrado no seu trabalho, talvez alguém tenha se afastado da sua família, ou de Deus, talvez alguém esteja bravo com você, talvez alguém tenha brigado com você, eu não sei de repente aconteceu na sua vida hoje, mas tudo começa com arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Deus ele sempre chama a gente constantemente para a gente se arrepender. E todos os dias a gente se arrepender e se redimir. Só que se a gente fica só reclamando das coisas assim, a gente não vai conseguir reconhecer como Deus ele quer cuidar da gente, como ele quer reconhecer, mostrar pra gente aquilo que a gente precisa melhorar em nós mesmos. Só que a gente não consegue fazer isso sozinho. Só com a ação do Espírito Santo a gente consegue ser transformado dia após dia mais de Deus. E eu mesmo realmente tive que ver muitas coisas em muitas situações da maneira como eu precisava parar de achar que eu tenho razão sobre as coisas, mas não perder um coração ensinável. Tá ali diante de Deus e pensei, caraca Deus, eu preciso escutar mais as pessoas, eu preciso escutar mais o Senhor. Abrir os meus olhos espirituais e abrir os meus ouvidos espirituais para realmente escutar mais ao Senhor. E só que por causa do pecado, toda a nossa natureza ela foi corrompida. Só que Deus nos chama para arrependimento, não como algo que ele está falando, ó, se você não se arrepender, eu vou tacar fogo do céu em você. Não, tipo, isso, porque se a gente não se arrepender, Jesus ele está voltando e realmente ele vai vir para julgar. Só que aqui, Deus ele tem para nós a justificação por meio de Jesus, por meio da obra redentora da cruz. É só a gente aceitar e ter a condição do Espírito Santo sobre nós, sobre a verdade, para ele nos convencer do pecado também. Só que se a gente não faz isso, a gente não consegue reconhecer isso.
o que Deus tem para nós, para que a gente venha ser salvo uma vez para a vida eterna e todos os dias para a vida abundante, para estar diante de Deus e reconhecer, nossa, eu preciso melhorar e tal, realmente Deus me ajuda com isso e realmente buscar uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus para crescer com Ele. E não é errado, de repente, você querer ser rico, de repente você querer postar tantas coisas e fazer tantas coisas assim, mas Deus ele não chamou para fazer, Ele não chamou para ser, né? Então é não viver performado, mas é viver com Deus e fazer as coisas com Deus também. Porque é um relacionamento com Ele, sabe? É voltar pro secreto assim, é conhecer o valor de Deus. Sobre as coisas que Ele é tudo, né? E Deus ele já nos deu perdão, a gente já tem perdão sobre todo o pecado, já. A gente só precisa aceitar isso e ver de, caraca Deus, eu errei, mas eu, ao invés de me afastar do Senhor, eu vou me aproximar do Senhor, tô aqui, Deus, eu tenho isso, eu tenho esses pecados aqui, eu tenho isso, Deus. O que a gente faz? Como é que eu melhoro? Como é que eu mudo? Então, sabe? E ser sincero com Deus, porque Ele quer o nosso coração. Mas Ele também quer que a gente se arrependa, que a gente veja as coisas que a gente está fazendo, que a gente venha ter uma santa revolta contra isso e se aproxime mais dele. Então, a gente precisa se arrepender para ser liberto do pecado. Então, o arrependimento ele é a chave para a libertação sobre todas as coisas. E Deus ele também tem me falado aqui sobre algumas pessoas que estão ansiosas, que de repente estão vendo esse vídeo agora e para orar a paz que seja de todo entendimento de você, para declarar isso e para fazer também a oração, para um convite para você aceitar Jesus também como Senhor e Salvador da sua vida, a reconhecer isso, porque a gratidão ela abre a porta do céu sobre nossas vidas. Josué e Caleb, em Números 14, de 6 ao 9, eles reconheceram que eles já eram vitoriosos no Senhor e eles decidiram louvar e agradecer ao Senhor porque eles reconheceram que a capacidade deles viria do Senhor, que o Senhor estava falando, Ele iria cumprir. E ao mesmo tempo a gente não tem que ficar tão agarrado nas promessas assim, que Deus ele faz para a gente também, mas agarrado a Deus, falar com Deus e estar com Ele, Deus, eu sei que o Senhor vai cumprir isso, mas me faz desejar mais do Senhor, e não aquilo que você pode me oferecer. Me ajuda a ter um coração sincero, contrito, quebrantado diante do Senhor, quebra o meu filho, sabe? E realmente reconhecer isso com Deus e agradecer sempre abre nossos olhos, porque a reclamação ela cega nossos olhos para aquilo que a gente não tá vendo. Porque imagina, pô, às vezes você fala assim, nossa, tem uma louça na pia aqui para lavar, mas a gente às vezes não enxerga que, nossa, teve comida para comer, tipo, teve água para beber, sabe? E no simples mesmo, conhecendo isso no simples. Se a gente não está reconhecendo no simples, como é que depois, quando a gente for para o mais profundo, a gente de repente quer conseguir aguentar isso, sabe? Quer chegar num nível mais profundo com Deus, mas de repente com essas coisas simples a gente já fica meio oscilando, sabe? Então dar graças é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. E é isso. Eu queria poder fazer essa oração aqui com vocês, o Espírito Santo colocou também no meu coração para poder fazer essa oração com você, para a gente se arrepender, para reconhecer como essa rebeldia da reclamação não é o que agrada a Deus, mas Ele está aqui, Ele quer se relacionar com você, Ele está aqui de braços abertos. E a oração é assim, você pode repetir comigo. A Bíblia diz que com o coração a gente crê para a justiça e com a boca a gente confessa para a salvação. Então, se a gente crê, a gente pode falar pela fé. Então, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu era órfão, mas agora sou filho. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, me convence do pecado e me guia em toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. Eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida. A paz que excede todo entendimento sobre a sua vida, porque Jesus não deu a paz como não nos dá, mas a paz que excede todo entendimento sobre você, para guardar sua mente e coração em Cristo Jesus. Toda ansiedade, todo medo, toda raiva está caindo por terra agora em nome de Jesus. E a paz já chegou e ela vai permanecer.
Pois Deus não muda quando tudo muda. Em nome de Jesus. Amém. E é isso. Bom, eu agradeço de verdade por ter chegado até aqui. Eu imagino que não seja à toa e que Deus ele não faz as coisas à toa. E de que a gente não precisa estar se preocupando em entender tudo, mas a gente pode confiar pela fé em Deus. Porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. E os caminhos dele são mais altos do que os nossos também. Obrigado.